visual de hoje do Auto Sport. E o carro também é demais, uma edição limitada. Um motor de 510 cavalos aspirado. Cuidado com a placa. Bloqueou a visão da placa traseira. É obrigatório pedir uma outra. Quando e como fazer o espelhamento do celular no multimídia. Que tal usar o seu celular com cabo de dados aí na entrada USB? As vantagens da colagem química. Essa cola aqui consegue juntar o aço e o alumínio, o que com a solda seria impossível. Sensor de rotação. Quando ele dá problema, o motor nem vira. Ele vai liberar a faísca para chegar na vela, junto com o combustível e dar a explosão do motor. Faltou o sinal, o motor não pega. E quer deixar o farol mais charmoso? Cuidado ao personalizar. Luz, câmera e personalização pronta. Notou a diferença? Não? Peraí, volta um pouquinho. Agora, viu? Esse era o sonho do Rafael, mas para chegar nesse resultado, ele teve que controlar a ansiedade. Você vai passar pela rua e vão dizer, aquele é o carro do Rafael, é isso? Exatamente. Você quer ficar diferente na rua. Isso. Então você vai trocar essa máscara cromada por uma máscara negra e adicionar ainda um LED que funciona como DRL. Exatamente. Na oficina especializada em faróis, o Rafa olhou alguns modelos e escolheu o formato e o tipo de LED. Que eu queria. O olho e uma sobrancelha, assim. A sobrancelha vai ser em LED? Meio que um desenho de uma sobrancelha. Assim. Olho e sobrancelha. É uma maquiagem mesmo. Escolheu. Escolhi. Agora você pode descansar. Posso. Tá liberado. Eu tô A gente liberado. vai trabalhar no seu farol, tá bom? Tudo bem. Tirar a peça do carro é a parte mais simples. Depois ela vai para um forno que aquece até 55 graus. Por que esse cuidado? Esse forno, ele aquece o farol e faz com que a cola fique mais macia. E assim a gente consegue desmontar a lente sem que cause nenhum trinco, para não entrar água, não ter infiltração. Depois, as peças são limpas com cuidado. Carcaça, espelho, que é onde reflete a luz da lâmpada, e a moldura. E do jeito certo, se evita as gambiarras de pintura das lentes que acabavam prejudicando a emissão de luz. A lente do Rafael vai ser polida, vai ficar bem transparente. A moldura e o espelho, que são cromados, seguem para a sala de pintura para transformação em máscara negra. Essa é a máscara negra. Essa é a famosa máscara negra. São as duas opções, fosca ou brilhante. Exatamente. O Rafa escolheu essa. O Rafa escolheu brilhante. Agora, tem alguns cuidados, né? Essa parte aqui, ela não pode ser pintada se a escolha for continuar com a lâmpada nesse bocal, a lâmpada original. Exatamente, porque isso aqui que reflete a iluminação. Então, em espécie alguma, poderia pintar, a não ser que tenha escolhido o projetor, que é o processo do Rafa. Ao invés da lâmpada presa no bloco óptico, agora ela vai encaixada dentro do refletor. Vale comparar o efeito com o farol antigo. A lâmpada continua original, é uma lâmpada halógena, a projeção de luz é a mesma. O que muda um pouquinho é a linha de corte, que está mais precisa e diminui o ofuscamento. Esse item costuma ser o diferencial em carros esportivos ou uma série limitada. Agora o carro do Rafa vai desfilar por aí. 4 horas depois, tá aqui o resultado e toda a parte elétrica, toda a parte dentro original do carro. Como saiu de fábrica, qualquer técnico especializado consegue trocar. Não cortamos fios, mantivemos a lâmpada original, soquete original, ficou perfeito, mas agora com estilo, né? Vamos ver se o Rafa vai gostar. O valor do investimento, R$ 1.200, com peças e mão de obra. Rafa, a sobrancelha em LED e o olho também. Olhinho, exatamente como eu queria. Certinho. Tudo original, sem precisar mexer em documentação nem nada. Sem estresse. Sem estresse, sem dor de cabeça. Na pista, ele tirou Lewis Hamilton do sossego. Goes through the chicane. He did leave me a class with him. He's quick enough. Nem tanto, porque o inglês é dono do hexacampeonato em 2019. Champion of the world. Mas Charles Leclerc, o piloto da Ferrari, encantou os fãs. Poles, vitórias
e cacife para encarar o tetracampeão Sebastian Vettel dentro da escuderia italiana. A Fórmula 1, se for pensar, ela sempre foi assim, né? Dificilmente você teve brigas entre pilotos de ponta muito parecidos. Você tinha Senna, Prost e Mansell. Eu diria que o Mansell estaria mais para o Verstappen, o Prost estaria mais para o Hamilton hoje em dia, que é o cara que administra a corrida muito bem. E o Senna, de repente, é o Leclerc, que é o cara novo que está surgindo com mega talento e quem sabe seja o cara que vem brilhar em pouco tempo. Então, a diferença entre eles é legal, porque a gente quer ver justamente brigas com estilos diferentes, mas a gente viu outras épocas, você vê lá, Lauda e Hunt, que foi conhecido, completamente diferentes. O próprio Jack Stewart e o Emerson Fittipaldi tinham estilos diferentes, então isso faz parte da história da Fórmula 1. Leclerc tem 22 anos. Nascido em Mônaco, ele foi campeão da Fórmula 2 em 2017. Foi para a Alfa Romeo. E na Ferrari, mostra que já há uma nova geração pronta para brigar pela ponta. O Leclerc, o monegasco, né? Tem alguns GPs que são sonho para vencer. O GP de Mônaco é um sonho para qualquer piloto. Mas para um piloto Ferrari, vencer em Monza não tem nada igual. Então eu tenho certeza que essa vitória que ele conseguiu foi até mais importante do que a primeira. A primeira vitória sempre é aquela mais legal de você, né, conseguir conquistar algo que você sempre sonhou. Um esportivo, um elétrico e um SUV são propostas bem diferentes. Mas esses carros só existem porque têm uma tecnologia em comum. Ao invés da tradicional solda, são usados adesivos e silicones. Isso muda tudo. É uma cola química e tem sido aplicada em mais de 300 itens dos carros e consegue grudar aço com alumínio, por exemplo. Em média, significa uma redução de peso em torno de 20 quilos. Esse carro, por exemplo, todo o chassi é feito em fibra de carbono. O teto, por exemplo, foi colado. Essa parte estrutural frontal, que é feita em aço, foi fixada com cola. Olha só. No esportivo, a cola permite soluções de engenharia muito particulares em vários pontos do projeto. Nesse caso desse carro aqui, e atrás do banco, nas laterais e até mesmo aqui nas portas, foram feitas alguns tipos de colagem química e até preenchimento também para manter o material rígido, seguro e leve também, evitando mais materiais para chegar na rigidez necessária do chassi. Essa técnica de preenchimento tem várias vantagens. Olha onde ela é inserida no esportivo. Tá vendo essa peça aqui? Ela é como se fosse um fermento de um bolo. São 23 espalhadas por um carro. E quando ele vai para o forno, ela expande e preenche o espaço entre as chapas, restringindo a passagem de ar, tirando ruídos e vibrações. Mas ela serve também como reforço estrutural, tanto para evitar torções do carro em altas velocidades e também na absorção de impacto. Mesmo quando o assunto é estabilidade, a cola dá conta do recado. Se eu fizer uma curva aqui, por exemplo, para a esquerda e para a direita, você vê que o meu corpo balança bastante, porque não é a proposta ser um esportivo, com um banco que te dá um suporte, ser ágil. Então, você ter uma barra como essa, mais leve, que te dê o mesmo resultado de que uma mais pesada e ao mesmo tempo mais leveza, né? Você tem aí uma eficiência energética do carro muito mais bacana para um SUV como esse aqui. Nos elétricos, a questão matemática está mais ligada à autonomia. Quanto mais peso eu carrego, mais energia eu consumo. Então é muito importante que um carro elétrico seja leve, para que as baterias durem mais. Num carro como esse aqui, chega até mais ou menos uns 240 km de autonomia. A colagem deu novas funções até no para-brisa. Por exemplo, no airbag do passageiro, ele só foi permitido porque o airbag se apoia no para-brisa. No para-brisa anterior, se houvesse a explosão do airbag, ele expulsava o para-brisa e não atuaria como ele precisa. Com ele adesivado, você tem a base suficiente para que o airbag arme e sirva como elemento protetor para o passageiro. Só para ter uma ideia de como essas colagens podem ser feitas, presta atenção. Essa pistola é elétrica e ela tem uma ponta que forma um triângulo. Então eu vou colocar ela aqui na posição 90 graus
tem que seguir essa linha e eu mesmo tenho que girar aqui o corpo, fazendo a linha correta aqui do para-brisa. E um tubo desse praticamente dá para colocar num para-brisa de um carro popular, né? É a medida correta. E a leveza se sente com as mãos no volante. Realmente, um chassi leve ele faz toda a diferença. Já diria, né, Colin Chapman, ele que começou a era de chassis de alumínio na Fórmula 1. Eu desliguei o controle de tração agora e provoquei o carro. Ele dá uma desequilibrada de traseira, ó. Pra brincar mesmo, né? Daqui a pouco, no Auto Esporte, como tirar proveito do espelhamento. Quem prefere usar o aplicativo do celular porque já está acostumado, tem como espelhar. E um sensor para guardar o nome. No passado, a gente utilizava o distribuidor. Hoje, utiliza o sensor de rotação. O uso de aplicativos se tornou rotina para muitos usuários. E muitos querem ter acesso também na tela do carro. Quer ter mais opções de aplicativos na sua central multimídia? Que tal usar o seu celular com cabo de dados aí na entrada USB? Isso se chama espelhamento. Cada montadora desenvolve um próprio tipo de central, mas hoje a maioria dos carros pode acessar tanto o sistema Android quanto o iOS. O cabo é capaz de passar mais informações para a central do que o Bluetooth, que se limita a músicas e ligações. Mas também não pense que o cabo consegue mandar tudo. Somente aqueles aplicativos customizados para funcionar no modelo Android Auto ou Apple CarPlay. Os apps mais comuns são música, podcast, audiolivros, navegação e mensagens de texto e voz. Estou atrasado para a reunião, em 10 minutos eu chego. Vídeo e televisão? Também, mas esses só costumam funcionar com o carro parado. Isso é proposital e pela segurança de todos os ocupantes aí, nada pode dispersar o motorista. Um dos serviços preferidos para espelhar é o de mapas. Primeiro, saiba que o ícone pode aparecer com vários nomes: GPS, mapas, nave de navegação. É simples, pelo teclado que aparece na tela, coloca o endereço e aperta Seguir Rota. Daqui a 100 metros, vire à direita pela Rua Arizona. Quem prefere usar o aplicativo do celular porque já está acostumado, tem como espelhar. O app passa a funcionar nas duas telas ao mesmo tempo. A vantagem do espelhamento é a navegação online pela internet do celular. Informações atualizadas de tráfego, acidentes, interdições. Só que, por outro lado... Os GPS das centrais, eles têm uma precisão maior do que o telefone. Uma dica para melhorar a precisão do GPS do celular é deixá-lo em cima do painel. A comunicação com o satélite pelo vidro tem menos interferência do que pelo teto do carro. Mas lembre-se, em movimento, quem deve fazer isso é o passageiro. A não ser que você faça como o Marcos, que usa o serviço de assistente virtual do celular. Posso estar falando em voz, que ele me redireciona para até o local. Aí, é só apertar o botão no volante... Rua Arizona. Eu falo o endereço e ele já automaticamente já me manda pelo local. Legal, né? Então, as centrais multimídias podem ter várias outras funções e atalhos. O carro do André deixou de dar a partida. Às vezes eu dava a partida, ele demorava um pouco para pegar, mas funcionava. Até o dia que não ligou mais. Para descobrir o problema, o ideal é sempre recorrer ao scanner. Como se fosse a caixa preta do carro, né, o módulo. Então você faz uma leitura na memória, o que ocorreu por último de defeito. Alguns sensores com problema.
No caso aqui, apareceu o sensor de rotação. O sensor de rotação libera energia para criar a faísca na vela. Se o sinal está fraco, quando junta com o combustível, o carro não liga mesmo. O uso do scanner é essencial. Muita gente confunde o problema do sensor de rotação com falhas na bomba de combustível ou na parte elétrica. Ele tem dentro um campo magnético que induz o sinal. Com o tempo, ele vai perdendo o magnético dele, fazendo um erro de leitura. Quando ele dá o erro de leitura, o motor não funciona. A troca é simples e o custo da peça varia entre 100 e 150 reais. A mão de obra está em torno de 100 reais. Agora, André, é bater a chave e rodar. Daqui a pouco, uma voltinha com carro edição limitada. E uma montadora lançar um carro com câmbio manual é realmente querer agradar os puristas, né? Motos, bikes, bagagem. Bloqueou a visão da placa traseira. É obrigatório pedir uma outra. Conseguimos aí achar esse acessório e temos que usar, porque senão fica forçando a tampa, estraga. O acessório é móvel e é fácil de ser instalado. Bem diferente da força que precisa para colocar a moto lá em cima. Rafa, a terceira placa aqui, uma das regras para poder utilizar esse acessório, né? Depois temos aqui faixa refletiva, né? Até porque aparece a iluminação do carro. Isso, e não podemos esquecer do limite da tampa. O acessório não pode passar o limite da tampa aberta. Sem a terceira placa é multa certa. O conceito é o mesmo de um reboque. A identidade do carro precisa estar visível. Lanternas aqui para fazer a iluminação apropriada junto com o veículo. A Cláudia é instrutora de ciclistas. Costuma sempre ter duas bikes acopladas no carro. A bike na traseira, ela tampa a luz traseira e você tem que ter essa luz aqui no suporte. Então esse tipo de suporte ele já traz o conjunto completo, que é a placa mais acoplado às luzes do carro. E uma outra coisa que tem que prestar atenção, que também é quesito de segurança, questão da largura do que você vai carregar, né? Exato. O limite é o retrovisor. Pela legislação, a largura não pode ultrapassar o retrovisor. No comprimento, tem um cálculo. Basta somar até 60% da medida do entre-eixos. Exemplo, se for 3 metros, a carga não pode passar de 1,80 m. E a altura máxima não deve superar os 50 centímetros acima do teto do carro. Nesse caso aqui, os canos da picape ultrapassam os limites que a lei permite. Se estivesse dentro das medidas, sem esconder a placa ou iluminação, o pano estaria correto de acordo com o Código de Trânsito. Ele é item obrigatório sempre que a carga de um utilitário exceder a traseira da carroceria, porque ajuda a chamar a atenção do motorista que vem atrás. Quando a ideia de expandir o porta-malas sai da cabeça do dono do carro, mais atenção ainda. A gente projetou esse bagageiro auxiliar para levar a bagagem da esposa e a do marido vai lá dentro. Desse tamanho? Desse tamanho. Depois que o Antônio resolveu o problema do porta-malas, ele teve que cuidar da terceira placa. Mas não adianta pedir só a placa, é preciso também cuidar das normas de segurança. E esse lacre aqui é obrigatório e é o Detran que coloca. E fica preso aqui. É muito simples. Você adquire o acessório, dá a entrada no Detran pedindo uma terceira placa, né? Tem que preencher uma documentação, pagar as taxas. Eles produzem essa placa e depois você leva para lacrar, como você levou para lacrar o carro quando comprou. Prontinho! Nada melhor do que sair para curtir sem preocupação. Estamos em Sardenha, na Itália. Para onde se olha aqui, já dá para ver que o passeio é de tirar o fôlego. Lá embaixo, com esse carro vermelho, a emoção aumenta.
barulho dos 6 cilindros aspirado realmente traz uma nostalgia muito grande. E para quem gosta de carro manual, você tem a sensação de estar controlando a máquina. O Porsche 911 Speedster é dessas edições limitadas que fazem valer a tradição. A gente está num carro conversível, mas com um pedigree de corrida, com motor esporte na veia. Isso porque, na época, em 1948, quando foi lançado o Speedster, muitos entusiastas provaram que ele, por ser leve, ágil e ter uma boa aderência, era um bom carro para as pistas. E esse é o Speedster mais rápido já produzido pela empresa de Ferdinand Porsche. É mais um modelo comemorativo pelo aniversário de 70 anos. Esse carro realmente é muito especial. Tão especial que eles colocaram um número de produção. 1948 unidades vão ser produzidas e esse aqui é o número 0000. Ou seja, a gente está em mãos quase que o primeiro carro de produção que sai do Speedster em 2019. De 0 a 100 por hora faz em 3,8 segundos. Vamos contar? 1, 2, 3, chegou! As rodas de trás, elas esterçam quase que 5 milímetros para dar aderência nas curvas. Se acelerar, pode marcar 308 km por hora de velocidade. Bom até para voltar no tempo. Em breve, o novo Speedster vai ser um carro de coleção como esses aí. E a história de como nasce essa versão é muito interessante. Naquela época, um concessionário americano chamado Hoffman fez um pedido bastante peculiar para a marca. Ferdinand, a gente precisa de um carro conversível e mais barato, em torno de $3.000, para o mercado americano. Você acha que é uma boa ideia? Claro que sim, o mercado americano tem potencial para isso. Vou ter que modificar o carro. Olha, se eu não conseguir vender 5 carros por semana, eu saio desse ramo. Tudo bem. Se você conseguir vender 5 carros por ano, eu fecho o negócio. Bom, a evolução do negócio atravessa décadas. Na época, o carro foi lançado no modelo conversível com a capota manual. E isso se manteve até hoje. Para abrir, tranquilo. Aperta um botão aqui no console central. Depois que ela está destravada, basta abrir aqui, ó, o compartimento traseiro. É super leve. Com as duas mãos, a capota, coloco aqui embaixo e fecho. Tá pronto. E a cada nova edição de um Speedster, a capacidade de reinventar detalhes no 911 surpreende. Uma curiosidade desse modelo é que ele foi lançado como carro conceito em 2018 no Salão de Paris e o Autosport já mostrou. O espelho lá tinha um design bem retrô, mas nesse caso aqui, como a gente vê no modelo de produção atual, a gente tem o espelho normal. Mas isso tem um porquê, regulamento. Aquele espelho tinha um campo de visão muito pequeno e quase que a gente não conseguia enxergar quem vinha atrás. Nesse caso aqui, um espelho já homologado, a gente consegue ter uma boa visão, mas perdeu um pouco do design. Mas em termos de esportividade, não há do que reclamar. O chassi veio do GT3, que é um carro de corrida. Diferente de outros modelos 911, esse aqui tem vários itens de performance. Um motor de 510 cavalos aspirado, um câmbio de 6 marchas manual, várias partes feitas em fibra de carbono para ficar mais leve e até os discos de freio em cerâmica. Isso porque pesam a metade dos discos de ferro. Essa foi a razão do câmbio automático de 7 velocidades dar lugar ao manual de 6. Foram 4 quilos a menos. E uma montadora lançar um carro com câmbio manual é realmente querer agradar os puristas, né? Aqueles que querem sentir e se conectar com o carro, como esse aqui. E até o ar-condicionado, por representar alguns quilinhos a mais, é opcional. No total, o Speedster conversível ficou 90 quilos mais leve que o 911 Coupé. Toda a suspensão traz muita aderência para o carro e principalmente agilidade nas curvas.
a gente tá aqui numa estradinha um pouco sinuosa e dá pra sentir que o carro é mesmo grudado no chão. Muito bom de rodar e de estacionar. Lugarzinho show, hein? Um bom domingo pra você. Tchau, tchau.